a quinta trombeta. Pera lá, pastor. Opa, por que eu tô com duas canetas? Esqueci que tá coisa. E diz lá: Peraí. e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Antes de a gente continuar, Isaías capítulo 14, verso de número 2. Vamos lá. Isaías 14, e o verso de número 2. Não, desculpa, errei. Isaías capítulo 14, verso 12. Já tem que acontecer. É que eu estava dentro do carro e estava tudo escrever. Isaías 14, verso 12, que diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso? Hã? Ele mesmo. O Carça Curta. Só está com medo de falar o nome dele, parece? É o nariz sujo. O próprio Satanás. Então agora, o que ocorre? Lá em Isaías, desculpa, lá no Apocalipse capítulo 9, João agora dá uma olhada e vê essa estrela que caiu na terra. Que estrela é essa? Lúcifer. Então agora vai ser dado a ele uma chave, porque ele não tem chave nenhuma. Ok? Jesus não foi lá Não, esquece isso. Jesus sempre teve a chave. O diabo nunca teve chave. Verso 2. Então, ó, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que acontece? Esse poço do abismo é o que está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número... Eu já vou pôr no cantinho. Minha Bíblia está toda. Está pintando a boca de Deus, né, irmão? 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro, capítulo 2. Você hoje está, viu? E o verso de número 4. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 4. E depois a gente já abre também em Judas, verso 6. A gente já leu, mas vamos repetir. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Os anjos caídos, eles não estão na terra, eles estão aprisionados. Ok? São anjos que estão abaixo da patenta de Lúcifer. Lúcifer, ele era querubim. Então são anjos que estão abaixo dele. Porque o querubim, ele tendo uma patente maior, ele consegue mandar nos menores. Ok? Esses anjos foram que desobedeceram a Deus para seguir Lúcifer. Deus os prendeu. Lá em Judas, verso 6, diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então quer dizer que os anjos caídos estão presos, ok? Bem, agora Lúcifer vai receber a chave para poder abrir essa escuridão, esse poço, e eles vão sair. Então agora sobre a terra estarão os anjos caídos. Olha que chique que vai ficar. Já vai ter Lúcifer, já tem os demônios, e agora os anjos caídos estarão aqui trabalhando também. Ok? Nessa segunda parte. Então, a dica de novo. Se não foi na primeira,
já sai pregando o evangelho porque a coisa vai ficar difícil depois. Misericórdia. Oi? Os demônios eu não vou entrar nessa questão agora, porque será um estudo para o próximo semestre. Porque se eu entrar agora, nós vamos ter que parar o Apocalipse. Porque daí nós vamos ter que voltar lá no Antigo Testamento e eu vou explicar tudo o que acontece desde a criação antes de Adão. Tá? Então eu posso dizer para vocês o seguinte, que os demônios são homens que viveram sobre a terra e perderam seus corpos. Eles se tornaram espíritos vagantes sobre a face da terra. Tá? Isso antes de Adão. E aí eles estão perturbando a terra até hoje. Tá? Por isso eles buscam corpos. Por isso que eles querem entrar em corpo humano. Porque eles sentem a falta disso. Esse foi o castigo que Deus deu a eles por servirem a Lúcifer. Tá? Tudo isso está escrito. Tá? Só que eu não vou parar agora para explicar isso, porque vai levar tempo e aí a gente vai ter que parar o Apocalipse. Daí que vem André Luiz. Hã? Daí que vem André Luiz. Você está querendo dizer que André Luiz é demônio? Não é daquele plano espírita? Aí é outro caso, aí é outro. Vamos lá. Deu para entender? Isso depois eu vou explicar, gente. Mas está escrito. Vamos lá. Então, nesse período aí, Satanás recebe a chave e solta todo mundo. Vai soltar. Por quê? Agora esses anjos estão. Gente, deixa eu falar, senão fica difícil. Minha garganta não dá. Esses anjos, eles estão debaixo de Lúcifer. Porque desde o momento que eles aceitaram seguir Lúcifer, eles são obedientes a ele. Por isso que o anjo dá a chave para Lúcifer. Por quê? Vai soltar e vai seguir as ordens de Lúcifer. Então agora ele vai ter um exército maravilhoso para atacar a terra. Porque além do anticristo, agora ele vai fazer o que ele tem que fazer. Verso 2. E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então lembra que quando cai o meteoro, então na realidade é essa chave. Vai abrir o poço e vai soltar os bichos. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem escorpiões na terra. Gafanhotos, o que o gafanhoto faz? Destrói. E escorpião faz o quê? A índice de morte é baixo, vamos assim dizer. Mas a dor que ele causa é terrível. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, e nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Olha que interessante. Eles não podem destruir a natureza e não vão poder matar aqueles que têm o sinal de Deus. Tá? E é o que acontece, são aqueles que estão separados, principalmente dos judeus. Por quê? Nesse período aqui agora, quem será salvo? Só os judeus. Os judeus, então eles não vão atacar os judeus. Vai atacar o restante que sobrou. E foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Não vão matar, mas vão atormentar. 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então vai doer. Então, quer dizer, eles vão causar dores sobre o planeta. E o interessante é que eles são obedientes. Eles não vão fazer aquilo, além daquilo que Deus mandou. Tá? Isso é depois do segundo arrebatamento, né? Isso. Lá no milênio. Só que sobrou o restante aqui que já era. Não, segunda parte. Os que ficaram aqui. Por exemplo, os gentios que ficaram aqui, fatal. Os demônios, os anjos caídos vão fazer a festa. Tá? Só os judeus que são consagrados a Deus agora. Porque Deus agora tem um propósito com os judeus. Então vamos lá. Laodiceia já foi. Eu estou falando agora do que está acontecendo aqui. Mas, pastor, esses judeus depois que não se contaminaram, né? Sim. Lógico que são aqueles que estão servindo a Deus, que não aceitaram a adoração à besta. Eles estão suspeitando se eles são irrepreensíveis, eles são... Não, esses são 144 mil que participaram daqui. Já foram. Entendeu? Porque agora Deus vai fazer juízo sobre a terra. Porque mataram aqueles que eram do Senhor.
agora vai matar todos que estão aqui. Só que mesmo aqui agora, a visão de Deus, ou seja, a misericórdia de Deus agora vai para o povo dele, que é o povo judeu. Porque não aceitaram servir o anticristo, porque ele vai querer sentar no trono e vai falar, agora quem manda aqui sou eu sou o Messias. E o Judas fala, opa, peraí, aí a coisa aperta, aí não vamos aceitar. Porque o Messias virá de eterna glória. Eles estão esperando o quê? A vinda de Jesus lá. Só que eles não sabem que é Jesus. Então, É o Messias, né? Pastor, e isso daí é depois de vir todas essas terremotos, todas essas a coisas? vinda de Jesus, sim. Não, essa parte aí dos anjos. Gafanhotos. Os anjos caíram dessa parte aqui, os 3 anos e meio final. Mas os terremotos, vai ter. Também. 3 anos final. 3 anos. Não estou dizendo que aqui não vai ter, porque aqui também vai ter. Para das guerras, situações, mas aqui será muito maior. Porque já Alguns tem teólogos os colocam assim. Mas tanto que o senhor falou, sabe que vai sobrar ainda terra aí? Sobra. 10 vezes O que acontece? Uma terça parte. O problema é que ele repete, mas é o mesmo fato. É o mesmo fato. Mas é a terça parte de novo, mas a terça parte não é somando, já acabou. Mas é que ele repete. Essa parte aqui é chamada de período de paz. E essa parte aqui é chamada de período da grande tribulação, porque olha o que vocês estão vendo aí. Tá? Então vamos lá. O senhor ia falar que alguns teólogos. O senhor ia comentar que alguns teólogos. Já se perdeu já. O senhor falou, alguns teólogos. Separação desses dois tempos. É que eu acho que eu coloquei na gavetinha que não deu tempo, não lembro agora. Naquela parte ali, alguns teólogos. Ah, tá. O que acontece? Nessa parte aqui, abri a gaveta de novo. Nessa parte aqui, os teólogos falam o seguinte, que é um período de paz. Vai ter guerra, fome, mas para os que são cristãos. Tá? Mas pelo que a gente vê, não só os cristãos, porque haverá 10 reinos que vão estar seguindo Lúcifer, ou anticristo, vamos assim dizer. Mas haverá outros reinos que também não aceitarão. Esses outros reinos também não aceitarão. Então vão fazer guerra contra eles também. Porque não é todo mundo que vai estar ao domínio do anticristo. Tá? Sempre vai ter um remanescente, sempre tem um povinho rebelde. Então esse período é chamado período de paz. Porque esse aqui é realmente o período da grande tribulação, que é o que a gente está vendo aí. Que até os anjos caídos vão ser soltos. Tá? Não vai ter paz de jeito maneira, né? Isso. Agora, melhor garantir a salvação de morrer? É bem melhor. Fica a escolha. É bom para aqueles que morrem esperando o arrebatamento. Porque todos vão participar do arrebatamento. Independente, aqueles que morreram já no passado e quem está vivo hoje também vai participar do arrebatamento. E naqueles dias, verso 6, os homens buscarão a morte. Cuidado com isso, tá? Que muito fala, vai ter os zumbis. Vai ter o zumbi, a gente vai ver depois, tá? Mas não é essa a questão de que a morte fugiu, então cortou a cabeça, vai ficar só o corpo andando e a morte não vai chegar. Não. Vai ter zumbi? Isso. Vai existir o zumbi. Por quê? O anticristo ele vai fazer uma negociação com mortos. Tá? Por quê? Se ele tira a alma de um, o demônio pode entrar agora. Então, se o demônio puder entrar num corpo já apodrecido, ele vai viver mais uma semana, por exemplo. Vai conseguir sobreviver uma semana. Isso vai acontecer lá na frente. Então, eu vou explicar. Já chega no zumbi. E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Por exemplo, anjo caído. Eles estão a trabalho de Deus, certo? E de Lúcifer aqui na terra, porque Deus já determinou que precisa ter o tormento. A pessoa está tão atormentada, ela sobe lá no prédio e ela vai se matar. Aí o anjo caído vai cá para trair de volta. Misericórdia. Adianta tentar se matar. Vai atirar e o anjo caído fala, não, filho, vem cá, deixa passar o caminhão. Eles vão procurar a morte e a morte fugirá, porque os anjos caídos estão aí à disposição. A pessoa vai buscar a morte e não vai conseguir se matar. E os anjos vão ficar tudo atentos, falam, não, nós somos anjos protetores, vamos deixar você morrer. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. Por quê? Porque os anjos não vão permitir.
E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos, porque tem força, tem poder. E aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, porque eles eram anjos. E eles tinham glória. Só que perderam, vamos assim, essa glória, mas ainda continuam coroados. Por quê? Porque são anjos. E eles serão levados ao Vai inferno. diferenciar eles, no caso. Foi? É o que vai diferenciar eles para Vai. saberem que são Sim. anjos. Só que são anjos caídos. Entendi. Aí sim alguém vai dizer, eu vi um anjo, irmão. Lá na porta, lá no altar. Credo, amor. Vai ter anjo Tem jeito de ver anjo, misericórdia. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraça como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham uma cauda semelhante a de escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então esse é só o primeiro ai. Falta 2 ainda. Ok? E esses 5 meses será que Você viu, será? Pátio? Abaddon? Você é Pátio? É 5 meses. Qual quadro será? Eu vi. Eu vou. A gente segue pela parte literal. Por quê? Porque está dizendo 5 meses. Existem passagens que vai dizer os 3 anos e meio, ou os 42, 48 meses. É uma coisa assim, 48 meses. Já começou a rodar, então. Hã? O tempo possivelmente é 5 meses mesmo. Tá? Porque são 3 anos e meio, 5 meses aqui é rapidinho. Sexta trombeta. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Espera aí. Quem são esses anjos? Os amigos E dele. outra coisa, pode ver que Lúcifer não recebe chave para soltar esses caras. São 4 anjos. Possivelmente, são querubins ou acima dele. Por quê? Porque como que eu vou soltar os caras que eu não posso mandar? Então, quer dizer, eles vão fazer o que eles quiserem com Lúcifer. Então, não é ele que vai soltar. Será um anjo vindo da glória, e possivelmente um arcanjo, vai descer e vai soltar esses 4 anjos que estão presos há milênios ou há milhares de anos. Aí vocês vão me perguntar, mas quem são esses anjos? Se eles têm a mesma patente de Lúcifer, são 4. Então quer dizer que já houve 5. Só temos Lúcifer agora. 4 passaram. Então, aquela visão que você tinha de Adão e Eva para frente, esqueça. Por quê? 4 anjos anteriores a ele que estiveram sobre o planeta. Já foi ver os quintos do inverno? Já se encaixa aí. Faz um kit. Vai cada um para um. O quinto. Agora é a grande tribulação. Nossa, é uma baita. Agora vai soltar esses 4. Que agora vão ser chefes, junto com Lúcifer, de toda essa multidão e esse grupo todo. Que aí diz o seguinte, ó, verso 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Vem mais uma terça parte aí. E o número do exército dos cavaleiros Agora vai matar, né? era 200 milhões. E eu ouvi o número deles. Meu Deus do céu. De anjo caído, juntamente com esses 4, ele viu que a quantidade do exército é 200 milhões. São muitos anjos. Os de Jonas, quando ele vai até os confins da terra lá, que ele vê. Que chega lá no poço É do esse do abismo. rio Eufrates ou é os amigos do Lúcifer? Eu tenho um mapa aqui. É porque assim, no rio Eufrates, eu não sei
Pode até ser, porque Ele está em Nínive e vai para... Não, ele tá vai em... para Nínive, ele corta lá o sentido da Babilônia. Então, quer dizer, o rio Eufrates poderia até ser, porque se há o Leviatã, ele tanto vive na água como ele vive na terra. Então ele poderia entrar em rios e poderia entrar em mar. É um pensamento, é uma situação. Então vamos lá. Verso 17. E assim vi os cavalos nesta visão, e aos que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca. Isso a gente pode levar não para o lado literal, mas sim pelo lado simbólico. Porque saindo da boca é o quê? Palavra. Palavra falsa, profecia falsa e mentiras, tá? Que poderiam estar agora enganando os seres humanos para poder levar à morte. Deu para entender? Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Quer dizer, ele fala aqui e já bate por trás. Meu Deus do céu. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, olha que maravilha, não se arrependeram das obras de suas mãos, Que belezinha. para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ou seja, tem adoração a ídolos, que são demônios, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, a adoração aos demônios continua, a adoração aos ídolos continua. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ser humano é uma coisa louca, né? Depois fala assim, o diabo que tentou, o diabo que fez isso, o diabo... Tá sozinho aí. Estão sozinhos. Se arrependeram? De boa. Também aí, gente. A outra parte que sobrou, né? A terça parte foi embora, a outra parte sobrou. Totalmente corrompida. Tá ali. Isso é coisa natural que acontece. Meu Deus. Capítulo de número 10. Agora, depois de tanta Achei um tribulação, anjo forte, Mário. imagine João vendo tudo isso acontecer. Aqui tem um anjo forte, ó, tá marcado. Agora, Eu acho forte pra também. é como aquela coisa assim, aquele alívio. Chega de tanta visão ruim, agora vamos para a visão de paz. Graças a Deus. E vi um outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os trovões falaram e não escrevas. Olha, segredinho pra João. Ele ouviu o segredo, mas não pôde escrever. Aí teve uma irmã uma vez que perguntou, pastor, mas o que ele falou? Se o João que tava não pôde contar. Ele guardou o segredo. Ele guardou o segredo, agora não como que a gente vai adivinhar. Agora acontece que nós que estivermos lá nas bodas do Cordeiro vamos saber. Sim. Porque vai ser soado por todo o céu. Vai ouvir, né? Vamos ouvir, né? Aqui, verso 5. E ao anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias das vozes do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Romanos 11, 25. Quem achar, leia para nós, rapidinho. Vamos ver o segredo. Romanos 11, 25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos,
que endurecimento ocorreu em parte de Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, o coração dos judeus e do povo de Israel foi segurado para que o povo gentil fosse salvo. Agora está fechando. Se cumpriu o segredo Se cumpriu o segredo. de Deus. Fechou o segredo. Por quê? Depois de tudo isso, agora se cumpre a vontade do Senhor. Por quê? Até aqui estava aberto aos gentios. Agora fechou, se cumpriu. Agora vai ser a volta para os judeus. E a voz do céu, a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. O que Deus está fazendo com João agora? Fazendo ele virar um profeta. Como aconteceu com Ezequiel, depois vocês podem ler lá em Ezequiel capítulo 2, do verso 8 ao verso 9. Peraí, Ezequiel. Capítulo 2, verso 8 ao verso... vamos ler, vai. Para não ficar chamando as minhas. Ai, Jesus. Vamos lá, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me o filho do homem: dá-me comer o teu ventre e enche as tuas entranhas este rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me o filho do homem: vai e entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Logicamente a gente percebe como há uma mudança. Por quê? Uma semelhança, mas não é... Em Ezequiel não havia livro, havia rolo. Então ele vai comer o rolo. Ah, mas são Agora, épocas João, diferentes, né? que nós já estamos na época do papiro, Deus também já deu uma modificada. Então agora não é mais em rolo, agora é livrinho. Porque já tem o papiro, já tem a madeirinha, já fez. E ele vai comer esse livro. Sorte do João, e se fosse nessa época, sentado. Você não estava, não tem. E tomei o livrinho da mão do anjo, lá no capítulo 10, verso 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, igual a Ezequiel, que ele se tornou profeta. E havendo comido, meu ventre ficou amargo. Por quê? É doce como mel quando está na boca, mas quando entra, o que tem dentro de nós? Pecado. E a palavra do pecado faz o quê? Amarga. É duro, não é? É duro largar o pecado, não é? Se torna amargo para nós. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ele virou profeta e está profetizando até hoje. Concorda? Você está ouvindo o quê? Nesse exato momento, né? A profecia do Apocalipse. Aquilo que ele recebeu, que se tornou doce o paladar, está chegando para nós hoje. Olha que coisa linda. Ele não sabia, mas chegou até nós. E aí quando chegamos lá, eu falo: ô João, sabe que aquilo que você escreveu até nós já ouvimos? Ainda nem falar para ele mais: Deus abençoe. Já está lá. Abençoado, E já. ele te abençoe. E é verdade, é amargo mesmo. Capítulo 11. Por favor, não errem mais. Por favor, não se enganem mais. Agora as duas testemunhas. Ok? Quem são elas? Vocês já entenderam tudo até agora, amém? Então agora está fácil. Vamos lá. Tem que dar um replay desse Apocalipse, né, irmão? Um resumão depois. Então vamos lá.
Vamos. Se o HD estiver cheio aí, irmão, já vai jogando o lixo fora e vamos abrir espaço. Misericórdia, né? Vamos lá. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Lembrando que esse templo não está lá na glória. Esse templo é aqui na terra. Muita gente fala, tá vendo? Ele vai medir, é quadradinho. Vai ser. Não, para. É templo na terra. Ou seja, o templo dos judeus vai ser levantado. João vai medir esse templo já no futuro que ele está medindo, que é o futuro templo que será levantado, e Lúcifer vai querer sentar no trono. Eu ouvi posso dizer assim, uma reportagem assim, na internet falando sobre isso, né? Falando sobre a glória da Segunda Casa, mais ou menos sobre eles foram tomados a terra dos judeus, né? Daí não sei que lugar lá, agora eles devolveram, eles estão construindo o segundo templo sobre isso. Então, a glória da Segunda Casa foi lá na época de Esdras e Neemias. Então não tem mais. Então agora vai ser levantado um novo templo, que seria agora o terceiro templo. Eles tiraram os judeus, sei lá, derrubaram, foi derrubado. Não, desculpa. Tem o templo de Salomão, que foi levantado, Babilônia levou. Aí vem Esdras e Neemias, que é a glória da Segunda Casa. Bênção, recebeu a bênção lá, destruiu também. Aí, no tempo de Herodes então amplifica, ele constrói o terceiro templo já gigantesco. Tá? Aí vem o general Tito e derruba tudo. Não sobrou mais nada. Só sobrou uma parte do muro do templo, que é o muro das lamentações hoje. Agora precisa ser reconstruído esse templo. O problema é, ali está o muro. Se reconstruir o templo, vai destruir a mesquita de Omar, que é aquela mesquita toda de ouro bonita que está lá sobre o monte. Então tem que destruir aquela parte. De quem é? Dos muçulmanos. Então esse é o problema da construção desse templo. Mas com o anticristo vai fazer um acordo religioso com todo mundo. Todo mundo vai ser da mesma religião. Então vai ficar fácil construir nessa época. Segundo eu já ouvi, não sei se é verdade, também nunca fui pesquisar para ver se isso é real. A gente sabe que o povo de Israel ele tem uma tecnologia muito avançada. E assim, é possível que esse templo seja reconstruído em 6 meses. Pela tecnologia que existe. Eu vi que eles vão erguer de novo. O problema é a mesquita de Omar. Mas o que uma bombinha atômica não resolve? Não é? Mas o tempo do Lula já reconstruiu São Paulo. Mas também os anjos já destruíram tanta coisa aí, pastor. Os anjos destruíram tanta coisa que essa mesquita já foi faz tempo. Rapidinho. Então vamos lá. Nem fale, não tanta E coisa. deixa o átrio que está de fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto isso dá? Foi dado aos gentios. Em anos. 3 anos e? Ou seja, é nesse tempo aqui, Mas o ato eles vão poder entrar nesse templo. Ou seja, quando começa o governo do anticristo, o templo será levantado. As nações irão até esse templo. Por quê? Ele vai estar lá. O meu fala que, mas o átrio que está fora do santuário, deixe-o e não meças, porque foi dado aos gentios. Aos gentios, porque E eles vão eles chegar vão até o pisar templo. debaixo do pé do Cidade Santa. Isso. E darei poder às minhas luas e profetizarão por 1260 dias. Quanto isso dá? Calculando, 3 anos e meio. Caramba, E vestidas de pano de saco, ou seja, serão humildes. Por quê? Ficaram, né? Mas já tem, pastor. De pano de saco, né? É. Então ele já vai ficar, graças a Deus. tem problema. Usando aquele saco. Já Já aproveita. Pode julgar. Já Pode começou, julgar. né? Vamos lá. Então, essas duas testemunhas estarão profetizando, tá? É a única manifestação que a gente percebe do Espírito Santo. Estas são, marque isso na sua Bíblia, por favor, não erre mais. Estas são as duas Oliveiras, e os dois castiçais. que estão diante de Deus da terra. Que são esses dois castiçais? Judeus e Lá em Apocalipse, capítulo 1. Vamos voltar lá? Faz tempo que tá passando. Nossa. Mas é só para relembrar, para dizer que vocês não lembram. Capítulo 1,
verso 20. Eu tô empolgando, cara. Esquece. Esquece, né? Vamos ler? Então, se fosse você, já deixava marcadinho aí, para não ter mais problema. Possível, marque aí, nesse verso de número 4, marca aí Apocalipse 1 e 20, que diz lá: o mistério das 7 estrelas que viste da minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são? Isso. E os 7 castiçais? Beleza. Então quem são esses 2 castiçais? 2 igrejas. Quem são essas 2 testemunhas? 2 igrejas. 2 igrejas. Pare de ficar pensando que é Moisés, pare de ficar pensando que é Enoque. Ah, não, porque eles não morreram. Elias, né? Enoque também entra nessa. Oliveiras, castiçais, sabe qual coisa então? Oi? Castiçais são igrejas. E as oliveiras? Também são igrejas. Porque está profetizado lá em Zacarias. Lembrando que Zacarias, vou lembrar agora o verso. Depois lá em escatologia a gente fala. Em Zacarias ele fala de 2 homens que estarão profetizando. Espera um pouquinho. Aí todo mundo fala, não, serão 2 homens. Acontece que são 2 igrejas. As igrejas, elas têm o quê? Homens. Não, de líder. Que são? Então esses líderes estarão à frente. Ok? São 2 pastores que estarão profetizando. Então esses são 2 testemunhas, mas que fazem parte da igreja. Não pense que vai ser Moisés, que vai ser Enoque, que vai ser Elias. E alguns falam assim, não, que vai ser Elias e Moisés, porque assim, Moisés morreu, beleza. Mas Elias e Enoque não morreram. Então eles vão precisar voltar para morrer. E a Bíblia já diz que já foram subidos para não ver a morte. Aí Deus fala, puxa vida, né? Adiantei. Tem que matar. Então vamos fazer, tem que matar vocês 2. Volta lá de novo para a gente matar. Ela achou que eu ia. Zacarias 4, Zacarias 4. versículo 3. Vejo igualmente 2 oliveiras, uma de cada lado. Automaticamente morre, né? Zacarias 4? É, translação. 3. É. Porque o que acontece? Daí a história toda de Zorobabel. É Zacarias 4. 4, 3. Igual arrebatamento de quem se vai vir, né? Ele fala das 2 oliveiras. Só que sobre o Zorobabel que ele fala. Sobre o castiçal de ouro e 2 oliveiras. Zacarias 4 e quanto? 3. Vai ver que um deles é o Matias, pode ver. Ó. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor, meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse, não sabe tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor. Vamos lá para frente, peraí. É muito grande. Ó, verso 11. Verso 14, vai. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a... Então fala de 2 homens, mas são os pastores que estarão à frente dessas igrejas, porque quem vai responder são os pastores, ok? Tranquilo? Resolvido o problema? Vamos seguir. Capítulo 11, verso 5. Que as pessoas gostam de inventar um monte de coisa. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Logicamente, isso não é literal. É palavra, mensagem. Eles estarão pregando. E se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, logo no comecinho aqui vai ser bênção. Os que estão aí dessas 2 igrejas. Porque Deus vai permitir que eles preguem. Porque precisa ter testemunha pregando para que mais gente se salve. Que Deus tem misericórdia. Então eles não vão morrer de início. Mas depois que o povo já não quer saber de mais nada, aí Deus fala, então está na hora de vocês agora partir. Mas não tem alguém destinado certo para isso, né? Quem ficar que vai... Quem ficar que vai pregar. Sim. Mas vamos pensar vai que... Vai se destacar 2 deles. Vai se destacar 2, isso. São 2 pastores. São líderes, né? Vão se destacar depois da... Vamos falar o nome deles? Não perca seus avanços. Não perca a primeira subida. Ai, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque a gente não sabe. E tem muita gente que fala assim, vai ser fulano, vai ser ciclano. Gente, não sabemos quando isso vai acontecer.
Pode ser agora, mas pode ser daqui a 3.000 anos. Quem garante? O discípulo está esperando. Mas vamos lá. Volta lá no capítulo 11 de Apocalipse. Verso 6. Esta tem o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir toda a terra e toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Só que vocês conseguem perceber que quando ela fala sobre isso, parece igual aqueles anjos mandando as... Porque a hora que eles profetizarem, os anjos vão começar a mandar meteoro. Só que não só eles vão sofrer, eles também. Por quê? Parou o céu, não tem chuva. O que vai acontecer sobre a face da terra? Fome. Lembra que começou a acontecer lá já nos cavalos? Porque essa igreja já começa a profetizar. Ô pastor, não pode ser por causa que é muito parecido que fala aqui de que aconteceu com Elias, que ele falou para parar de chover, que aconteceu com Moisés, que a turma interpreta que é Elias. Isso, acaba interpretando achando que vai ser a mesma coisa, mas a história só se repete. Tá? E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Agora pense no anticristo e essa besta que vem, ela vai se levantar contra esses ungidos. E eles têm, imagina essa igreja já falando, tá vendo, a gente está profetizando, estamos ganhando, não sei o quê. Lá vem a besta. E começa a matar a rodo. Eles não conseguem mais profetizar, porque já deu o tempo. Tá? Que são os 3 anos e meio. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Onde é esse lugar? Jerusalém. E na época será chamado de Sodoma e Egito. Por quê? A bagunça que lá haverá. E por que Sodoma? Orgia, homossexualismo. E Egito? Idolatria do Egito. Meu Deus, né? E os homens de vários povos e tribos e línguas, nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. Quer dizer, esses 3 dias são 3 anos. 3 anos e meio. Porque o que vai acontecer? A hora que a besta se levantar, não é apenas um lugar só, será em vários lugares. Ele vai começar matando um atrás do outro. E nesses 3 anos e meio, eles vão ficar lá, mortos. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro, para servir de exemplo. Igual aconteceu com Tiradentes, aqui no Brasil. Mata e pendura o corpo. Esquarteja e pendura, para que ninguém vá contra a coroa. Tiradentes? Isso, era essa a preocupação. Desses pastores aí que vão ser mortos aí, eles têm vantagem. Sim, por isso que eu falo, se perdeu o arrebatamento, que morre logo, vá de frente com o bicho. A besta tá vindo, corre de encontro. Lá no inferno é um braço de água. Ai, que A salvação vai vir através do quê? Da morte. De Cristo. Salvação é só através de Cristo, mas você vai ter que morrer para demonstrar a sua fé. Tá? Que alguns falam, não, é porque a morte vai salvar. Não, a morte não vai salvar ninguém, que a salvação vem através de Cristo. A morte é apenas a demonstração da sua fé. E os que habitam a terra, na terra, se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros. Pega a cabeça desse aqui, manda para o fulano lá. Pega o braço desse, manda para o fulano lá, matando aquele que condenava nós. Porquanto esses 2 profetas tinham atormentados que habitam sobre a terra. Então, quer dizer, esses 2, principalmente os pastores, vão ser esquartejados, vão ser mortos ali na frente de todo mundo. Não é? E o que acontece? Quando você mata o pastor, o que acontece com as ovelhas? Dispersam. Então eles vão ser mortos nesse período. Depois daqueles 3 dias e meio, depois que já estão mortos, 3 anos e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram sobre os seus pés, caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Olha que coisa linda,
esses corpos vão ressuscitar e vão subir diante dos olhos de todos. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias a Deus do céu. Mas é glória, né? Gente, para para estão vivos na terra, não se arrependeram, viram o povo subir, e glória a Deus, olha, é realmente de Deus. Mas já E a gente ficou. Ficou no segundo. De novo. Perdeu o primeiro, perdeu o segundo, ainda dá glória a Deus. Ô povo crente. Chegaram atrasados. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Vamos lá, 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados no seu trono diante de Deus, prostrados sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e a grandes, e há tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, olha que coisa linda, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, trovões, e terremotos, e grande raiva. Olha que interessante. O que agora está acontecendo? Vamos pensar aqui agora, assim, ó. Deixar aqui. Vamos imaginar assim, ó. Você tem aqui o terceiro céu, ok? Aí você tem uma subidinha aqui, ok? Todo mundo vai para o quarto céu. Bem, no quarto céu está todo mundo esperando o que estava no terceiro, lembra? Todo mundo aqui, belezinha, os que vieram da grande tribulação. Aí já no capítulo 11, ele está dizendo que agora nesse final aqui foram arrebatados, certo? Passaram a estar agora no quarto céu, que é onde está o trono de Deus. Por quê? Está esperando esse povo chegar. Chegou esse povo, abriu-se as portas dos céus, abriu-se o templo de Deus, que está agora no quinto céu, e agora todo mundo vai poder entrar, e aqui eles viram o quê? A arca da aliança, do tempo de Moisés. Lembra que lá nas cartas disse: você poderá participar do maná? A arca será aberta. Você verá a vara de Adão, você verá as tábuas de Adão, desculpa. A vara de Arão. A vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos, o maná que ficou escondido, e nós poderemos participar desse maná. Então quer dizer, enquanto a gente sobe para o quinto céu para participar dessa glória, que será as bodas, vamos comer de novo, e a ceia, não é? Aqui na terra está acontecendo o quê? O povo está morrendo. Porque agora vai voltar aquele mesmo período dos anjos caídos e tudo mais, que era a grande tribulação na terra. Mas o povo que está nas bodas não vai ver, não, né? Não, você vai ficar olhando para a terra. Já tem a glória, já tem a ceia. Olha a mesa. Está ceando e está vendo os caras morrendo na Nossa, gostoso aqui. Capítulo 12. Capítulo 12. Vocês vão ver passado, presente e futuro. Vamos lá. Tenho 5 minutos, vamos lá. O fogo já está queimando na sua. Já começou. Dá um amém. o nosso cérebro assistir. Dá um amém.
Amém. Então eu vou deixar vocês na paz agora. Você vê? Olha que tribulação. Depois do dia do capeta aí, o negócio. Deixa atualizar esse HD nosso. Olha, tá muito forte. Por isso que ninguém acha a arca. Eles não fazem isso. A arca está lá. Gente, quando abre a porta do céu, você encontra a arca é terrena, foi feita na terra. Ou seja, misturar o que é matéria para o que é espiritual, realmente vai dar trovões, terremotos, Saraiva. situações. Por quê? Porque é algo extraordinário que está acontecendo na glória para o povo de Deus. Não, só tem essa. E o povo quer, não, aqui está a arca. Deixa eu acerto lá depois. A arca está lá em São Paulo. Vai esquartejar aqui na grande tribulação. Misericórdia. Vamos orar. Amém, Jesus. Ai, tá ardendo meu olho, Jesus. É isso que eu falo. O povo faz essas coisas porque não lê a palavra. Oremos a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Jesus, por tudo que já tens feito, Senhor, por tudo que já tens operado em nosso meio. Continua abrindo, Senhor, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para que tudo compreender a tua palavra, Senhor eterno. Te peço confiante em ti e desde já agradecemos, Senhor. Guarda os teus servos em paz, abençoando em tudo para que possamos estar na próxima aula para a tua glória, Senhor. É o que pedimos e agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima.